Deus tem esse propósito de colocar certos homens na Bíblia para nós como personagens modelo. E nós vemos isso em Hebreus capítulo 11, que fala para nós sobre a fé dos antigos. No versículo 2 ele diz: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E ele, a partir do versículo 4, começa a falar de uma série de personagens da palavra do Senhor que eles deram exemplo de fé, o testemunho deles. Isso marca a gente, deve marcar, e deve chamar já a nossa atenção de como isto é bom e agradável a Deus. Que a igreja tenha testemunho para as pessoas. Porque, inclusive, a nossa geração, caso Jesus não volte, testemunhará a outra geração. Não é verdade? Pessoas vão saber sobre a fé desta geração, como nós ficamos sabendo de pessoas da geração anterior. Então, tem uma importância significativa conhecer o testemunho destes homens. Nós queremos ir hoje para Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5. E vamos fazer a leitura de todo o capítulo, ainda que nós possamos e queiramos focar em um personagem especial. Diz assim a palavra do Senhor: este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos, e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos, e morreu. Sete viveu 105 anos, e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos, e morreu. Enos viveu 90 anos, e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos, e morreu. Cainã viveu 70 anos, e gerou a Maalalel. Depois que gerou a Maalalel, viveu Cainã 840 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos, e morreu. Maalalel viveu 65 anos, e gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Maalalel 830 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos, e morreu. Jared viveu 162 anos, e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos, e morreu. Enoque viveu 65 anos, e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos, e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos, e morreu. Lameque viveu 182 anos, e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos,
nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Amém. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Conduz-nos na tua palavra, conduz-nos para a tua glória, para que nós possamos ouvir a tua voz. Quebranta corações, ó Deus, quebranta corações, com o teu poder e graça, para que muitas vidas sejam salvas, tendo em vista que há aqueles que nos ouvem, Senhor, aqueles que, por alguma razão, foram, ó Deus, movidos a ouvir este momento em que a tua palavra é pregada. Que o Senhor, ó Deus, seja gracioso e a tua voz ecoe poderosa aos nossos corações. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Antes da genealogia, nós temos o caso de Caim. Nós vimos a relação de Caim e Abel, vimos o problema de Caim, que não ouviu a voz do Senhor, e por não ouvir a voz do Senhor que disse a ele, faça o certo e eu te abençoarei, ele então, possuído de ódio, talvez e provavelmente inveja, ele foi lá e matou o seu irmão. Então, a partir dali, o texto descreve que Caim constituiu uma cidade, que inclusive também será chamada de Enoque. Observe que o nome não significa nada nesse caso. Porque há muitas pessoas que se prendem ao nome, né? O nome da pessoa, e acham que ele possui algum tipo de poder místico, algum tipo de atuação mística, sobrenatural. Veja que nós temos um nome, o mesmo nome, Enoque, e duas pessoas completamente opostas. O Enoque, que nós lemos no capítulo 5, é um grande homem de Deus, a tal ponto de Deus não deixar ele morrer e levá-lo para si. Ele foi trasladado, ele não morreu, ele simplesmente foi levado para estar com Deus nas regiões celestiais. Já o Enoque, filho de Caim, foi um homem maligno, como toda a sua descendência, poderíamos assim deduzir, tendo em vista a forma como é descrita a cidade de Caim. Uma cidade marcada por muito orgulho, vaidade, por muito pecado, inclusive. E isso nós encontramos em Gênesis 4, 17 até 24. Ou seja, os homens começaram a ter filhos, como nós vimos também no capítulo 5. E nessa multiplicação, cidades vão ser formadas. Caim constrói a sua cidade e lá vai se multiplicando os homens. E eles estão tão preocupados com o prazer, com a diversão e com o bem-estar particular, que é muito evidente nesses versículos que nós mencionamos do capítulo 4, como os pecados vão aflorando e aparecendo e se multiplicando. A tal ponto que, enquanto Caim matou um homem, Abel, seu irmão, o outro homem chamado Lameque, né? Vejam que também temos dois Lameques. Este Lameque, descendente de Caim, mata dois homens por razão praticamente nenhuma, mostrando que o pecado na cidade de Caim está se proliferando. Todavia, o Adão e a Eva têm mais um filho, Sete. Sete tem um filho chamado Enos, e a partir deste menino, Deus providencia uma geração de homens de Deus, de homens que terão prazer em Deus. Versículo 25 do capítulo 4. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concebeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Veja que a família, marcada por aquele assassinato, passou um tempo sem adorar a Deus. Todavia,
um dos descendentes será um instrumento do Senhor para retomar uma vida de culto. Isso mostra que desde o princípio Deus quer de nós a adoração. Uma vida de adoração em que tudo que nós viemos a fazer glorifique a Deus é propósito de Deus para a nossa vida. Lembre-se disso. Quer comais, quer bebais, quer faças qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Deus quer que a nossa vida seja um instrumento de adoração. E eles começam uma vida de adoração entre eles, descendentes de Sete. É quando o capítulo 5 aparece. E nesse capítulo, alguns homens se destacam. Esses homens que se destacam não são necessariamente os homens que aparecem dentro da genealogia direta, da descendência direta. Por exemplo, não devemos pensar que necessariamente por exemplo, o Enos seja o primogênito de Sete, que o Cainã seja o primogênito de Enos, que o Maalalel seja o primogênito de Cainã. Entende? A ideia não é que necessariamente eles tenham vivido, por exemplo, como foi o caso de Enos viveu, versículo 9. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Será que só depois de 90 anos é que realmente ele teve um filho? É possível? Sim. É claro que não é impossível para homens que chegaram a viver quase 1000 anos. Todavia, não é necessário pensar desse jeito. O que nós devemos entender é que aqui no capítulo 5, o propósito não é contar os primogênitos, é contar homens que de alguma razão foram escolhidos por Deus, se destacando entre os demais. Por exemplo, nós encontramos Noé, que se destacou de toda a sua geração, certo? E de Noé, de seus 3 filhos, vão aparecer também aqueles que se destacaram dentre os irmãos, o Sem e o Jafé, que vão mostrar uma conduta superior à conduta de Cã. Esses homens, por alguma razão, foram destacados. Quer tenham sido primogênito ou não, estes homens se destacaram. E esse ponto para nós é importante. Observe que a vida está acontecendo, as coisas estão acontecendo. A sociedade está caminhando, o mundo está multiplicando-se. E estes homens, apesar de tudo o que está acontecendo, inclusive apesar da violência estar aumentando, eles são homens que aparecem em destaque porque eles conseguem permanecer firmes no propósito de ser um povo que adora a Deus, como aparece em relação a Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Essa questão a gente pode ver no capítulo 6, que diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Podemos dizer que a ideia é a seguinte: começaram a se multiplicar os homens, filhos de Caim, meninas descendentes de Caim. A cidade de Caim foi crescendo, 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 crescendo. E aí acontece que os descendentes de Sete, os filhos de Deus, eles começam a também olhar para as descendentes de Caim, e o relacionamento, o casamento entre os filhos de Caim e os filhos de Sete começam a misturar essas duas descendências. Só que, tendo em vista que os descendentes de Caim cultivam muitos pecados, esses pecados começam a ser repassados e eles começam a aparecer os descendentes de Sete. E isso foi de tal modo grande que diz o texto, versículo de número 11, que a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Ou seja, todos os homens haviam se corrompido. Aí você pode dizer assim: mas se todos os homens haviam se corrompido, e esses homens do capítulo 5, o Enos, o Cainã, o Maalalel, o Jared, o Enoque, será que eles também se corromperam, já que só Noé sobrevive ao dilúvio? Não é assim? Quando você vai contabilizar os anos de cada um, é fantástico. O último homem
da genealogia do capítulo 5, claro, o Lameque, né, antes de Noé, ele morre exatamente antes do dilúvio. Ou seja, quando você conta os anos bem direitinho, nenhum desses homens estava no dilúvio. Ou seja, não devemos considerar que os homens do capítulo 5 cederam à pressão do mundo. Foram homens que se destacaram, porque apesar do mundo inteiro estar mal, cheio de violência, cheio de inveja, egoísmo, maldade, cheio de vaidade, orgulho e mentira, eles continuaram olhando para Deus. Eles continuaram, eles não morreram no dilúvio. Quando olhamos para os anos de vida dele, eles morreram antes. Significa que eles não estavam no dilúvio sendo condenados. Eles estavam firmes até o dia da morte deles. E esse ponto para nós é fundamental. Nós estamos vivendo numa geração difícil. Me diga, quem de vocês não tem visto ao seu redor como está difícil viver nesse mundo? Como as pessoas estão constantemente mostrando que a maldade se multiplica. Tem sido difícil viver nesse mundo. E neste mundo, nós temos que mostrar a perseverança destes homens. Homens que não desistiram, homens que não cederam, homens que continuaram caminhando, homens que viveram para a glória de Deus. E que, inclusive, é por isso que o texto, propositadamente, dá o ano de vida deles. Quantos anos viveram os descendentes de Caim? Não tem. Vocês perceberam isso aí? Não tem. Por que então só é contabilizada a idade de cada um dos personagens filhos de Sete? Para mostrar a bênção divina sobre eles da longevidade. Se Deus deu a eles quase 1000 anos de vida antes de Cristo Jesus vir, quanto mais não viveremos nós para sempre quando Jesus voltar. Percebe? Se antes de se cumprir a redenção, Deus deu a estes homens a graça de viverem, no caso de Metusalém, 969 anos, o homem que mais viveu. Imagine quando Jesus voltar, não viveremos 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 50 mil anos, não teremos preocupação com o tempo. O tempo não será para nós o problema. Nós não teremos preocupação com o fim da vida, porque apenas o começo nos importará quando Jesus voltar. Entendem? Deus deu a idade desses homens para mostrar a bênção graciosa de Deus sobre aqueles que confiam nele, sobre aqueles que esperam por ele. Aqueles que olham para o Senhor são abençoados com a vida. Eles foram abençoados com vida, com muitos anos de vida, porque olharam para o Senhor. Olhem para o Senhor. Neste mundo mau, neste mundo de confusão, neste mundo de homens que alimentam a maldade, olhe para o Senhor. Esquece o mundo, esquece as ideologias, esqueçam tudo isso. Olha para o Senhor. Façam como eles, que não se misturaram. Eu não me refiro a não viver neste mundo. Paulo diz, eu não digo a vocês que saiam do mundo. Caso assim, não dá, né? Não dá para viver. Mas eu digo a vocês, para que vocês se santifiquem. Para que vocês se cuidem. Olhem para o Senhor. Olhem para o Senhor. E se você está cansado, se tem algum de vocês que diz assim, Senhor, eu estou tão cansado, olha para Deus e diz assim, Senhor, alivie um pouco a carga de meu coração, me ajude. Porque Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Toda vez que você se sentir cansado, Senhor, eu estou cansado. Esse mundo é tão mau que vive pela avareza, o egoísmo, vive na competição maldosa, vive, Deus, nesse frenesi de maldades. E a gente tem, às vezes, que parece correr junto, como se nós estivéssemos sendo carregados com uma multidão que está correndo desenfreada, rumo ao abismo, e a gente é quase que empurrado por ela. Quando você se sentir assim, você estende a mão ao Senhor e diz, Senhor, me tira daqui, me ajude, alivia, eu preciso de alento em dias difíceis. O Senhor Jesus foi tentado muitas vezes. E nós lembramos, dentre as tentações, de Mateus capítulo 4.
Lembram? E quando Jesus vence Satanás na sua tentação, diz o texto que os anjos vieram e o serviram. Ou seja, Jesus teve luta, foram 40 dias e 40 noites de luta, porque as tentações não duraram um dia só, foram 40 dias e 40 noites. Mas quando terminou esse período de teste em que Jesus venceu, em que Jesus venceu Satanás por meio da palavra de Deus, Deus aliviou, trouxe alento, trouxe conforto, e os anjos o serviram. Então, se está pesada a vida, clama ao Senhor: Senhor, alivia um pouco para mim, me ajude a ter um pouco de alento, como quem está nadando, mas precisa recobrar fôlego. Então, Senhor, dá graça, porque é no Senhor que vem esse conforto. Mas esses homens também estavam na luta. Estavam tanto na luta que o capítulo 6 deve ser entendido como o ápice de uma história. O ápice de uma história. Mas a maldade, já está crescendo. O negócio está se multiplicando. É como nós estamos vendo as coisas estão piorando, estão piorando, estão piorando. Até, inclusive, a cristandade se perdendo completamente. E nós estamos vendo a coisa piorando, 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 piorando. E nós vamos vendo o mal se alastrando. E nós estamos vivenciando o problema. Eles também. E eles deixaram um testemunho para nós muito importante. Eles não desistiram. Eles não desistiram. Eles continuaram firmes. E foi isso que fez com que eles se tornassem exemplos. Exemplo de perseverança. Exemplo de pessoas que olharam para Deus e não desistiram disso. Então faz isso. Olha para o Senhor. Vale a pena, vale. Se Deus deu, eu repito, se Deus deu há quase 1000 anos de vida para homens, filhos seus, por olharem para Ele, por andarem com Ele, quanto mais não dará a eternidade para aqueles que estão em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Então, olhe para o Senhor, persevere, não desista, para que você se alegre um dia eternamente com as promessas realizadas, promessas do Senhor. Dentre esses homens, um deles se destaca mais ainda. Veja, já é uma série de homens, uma genealogia abençoada, já é. Mas dentre eles, um consegue se destacar mais ainda. É interessante observarmos isso, porque uma coisa é aquele ditado popular: em terra de cego, quem tem um olho é rei. Né? Ou seja, num lugar que tudo está ruim, qualquer um meia boca é bom demais. Mas um homem que vive entre homens de destaque, um homem que vive entre homens de Deus, ele realmente era um grande homem de Deus. Não para o orgulho ou vaidade dele, não é isso. Não poderia ser, porque seria uma contradição. Mas um homem que realmente se destacou na presença de Deus de tal modo que Deus o tratou de uma forma singular, e bem singular. A partir do versículo 21, que é a história de Enoque. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Então, Enoque, inclusive, é pai do homem que viveu mais tempo. Perceberam isso? Metusalém é o homem que viveu mais anos. E para mim isso tem um propósito, um significado. Enoque é o homem andou mais com Deus, que teve maior intimidade com Deus, vamos dizer assim, e gerou o filho que mais foi abençoado com a vida. Deus levou Enoque, mas o seu filho foi o que mais teve longevidade. É interessante isso? O pai do homem que mais viveu é o Enoque. Um Enoque, como disse antes, completamente diferente do filho de Caim. E versículo 22 diz assim: andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Então ele viveu 65 anos e gerou um filho, Metusalém. Como disse, é o primogênito dele? Não, é o segundo ou terceiro. O fato não é quem ele é na ordem de filhos, mas que este filho é o filho que se destaca dentre todos, e isso é como aquele que é escolhido para dar sequência na genealogia. E ele teve filhos e filhas. Observe
que há muitos filhos gerados, muitos. Em todos eles, quando se refere a todos os homens, ele diz, e teve filhos e filhas. Então, 30, 40, 50, 100, não dá para contar, nós não sabemos. Mas estes homens tiveram muitos filhos. Por isso, inclusive, a terra se multiplicou muito rapidamente. Então, diz o versículo 22, voltando aqui ao início dele, que andou Enoque com Deus. Essa é a expressão de destaque. Andou Enoque com Deus. Ele não é o único, não devamos considerar isso, porque a Bíblia fala, no capítulo 6, versículo 9, que Noé também andou com Deus. Versículo 9 diz, eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro, entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então, Noé também andou com Deus. Tá? Não foi só Enoque. Diz assim, Enoque foi o único homem da Bíblia que andou com Deus? Não, isso não é verdade. Mas Enoque conseguiu se destacar dentre os outros na sua geração, nessa caminhada com Deus. E aí, que destaque então é esse? Aí aparece no versículo 24. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Você poderia pensar, já não era? Deus tomou para si? Então ele morreu, né? Não. Voltando para Hebreus, indo lá para Hebreus, capítulo 11, que nós havíamos mencionado. Hebreus, capítulo 11. Versículo de número 5. O autor diz assim, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Vocês lembram de Elias? E a história de Elias ficou bem conhecida também por isso, não foi? Eliseu, profeta que sucederia Elias, ele caminha junto ao profeta e já havia inclusive sido anunciado entre os profetas da parte de Deus que Deus levaria Elias. E aconteceu de vir os carros do exército do Senhor, ou seja, os anjos de Deus, em forma de fogo, e vêm, param diante de Elias, Eliseu vendo tudo o que estava acontecendo. Elias entra na carruagem e então sobe para estar com o Senhor. Ele não morreu. É exatamente a mesma ideia. Enoque não morreu, foi levado para a região celestial sem ver a morte. Um homem que andou de tal modo com Deus não viu a morte. Só que o interessante é que, observe com quantos anos ele morreu. Diz o versículo de número 23. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Quem foi o homem que menos viveu dentro da genealogia? Foi Enoque. Todos os outros viveram muito acima disso. Todos os outros viveram acima de 700 anos. Ele viveu apenas 365. Mas ele não morreu. Ele foi levado por Deus para estar com ele. Observe, portanto, que isso nos mostra que o nosso tempo de vida não é o propósito de Deus também. Apesar da longevidade, o propósito de Deus para nós é mostrado em Enoque. Porque o que Deus tem para nós é ainda melhor. Ou seja, você não deve ficar pensando, olha, eles viveram quase 1000 anos, nós temos que encontrar o elixir da vida, né? Que ficou conhecido entre os filósofos e alquimistas como alguma poção, uma química, uma árvore, algo que pudesse dar ao homem muitos anos de vida. Não é esse o propósito de Deus para nós, porque a salvação é mais importante. Não é viver apenas 1000 anos aqui num mundo que ainda jaz no maligno, num mundo em que está caído. O que Deus tem para nós é ainda superior, tanto que aquele que andou com ele foi levado por Deus para desfrutar das bênçãos de Deus
Deus o tomou para si, mostrando que a salvação de Deus é ainda melhor do que a longevidade. Porque a terra ainda está debaixo do pecado. A criação ainda está debaixo do pecado. Nós ainda vivemos num mundo pecador. A nossa esperança não é apenas viver muitos anos. Todos nós, de repente, queremos viver 100 anos, 120, é o tempo que Deus disse que seria a média final do tempo de vida do homem. E nós vamos ver na história humana que isso se cumpre, 120 anos. Mas não é esse o propósito de Deus para nós. É algo muito maior. Porque o mundo está debaixo do pecado. Portanto, o que nós precisamos não é disso, é de algo superior. É de um novo céu e uma nova terra. É de uma nova criação. É de um lugar, e aí vamos para Apocalipse 21, para lembrarmos as promessas de Deus, em que Deus nos abençoará grandiosamente. Diz Apocalipse capítulo 21, que a nossa esperança é essa aqui, ó. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, algo que aqui ainda não acontece. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Essa sim é a nossa esperança. Portanto, aquilo que Enoque recebeu foi superior, ainda superior ao que os outros receberam. Os outros receberam longevidade. Já é uma bênção que mostra que Deus tem para nós uma eternidade. Mas o que Enoque recebeu foi ainda superior, mostrando que não é só a longevidade, mas é estar com Deus. É a vida eterna com Deus. A eternidade não é apenas viver muito. A eternidade é viver para sempre com o Senhor. A eternidade é desfrutar eternamente da presença do Criador. A eternidade é se alegrar para sempre naquele que nos criou. Isto sim é a eternidade. É mais do que tempo, é qualidade de vida. Filipenses, 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 50. 1 Coríntios 15, 50, falando da ressurreição, nossa esperança que é a ressurreição, que todo o capítulo fala. Paulo vai encerrar o capítulo 15 dizendo assim: Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Sabe o que é incorruptível? Sem pecado, sem maldade, sem sentimentos maus, sem pensamentos maus, sem intenções más, sem nada de mal. Incorruptíveis, sem pecado, puros. E nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto,
Meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Perseverem, não desistam, lutem, persistam, insistam. Vale a pena, porque aquilo que Deus tem para nós é fiel e verdadeiro, é maravilhoso, é eterno. Mas não é apenas tempo, é qualidade. Seremos puros, seremos bênção e abençoados por Deus. E vemos em Enoque esta esperança. Deus tomou para si. E essa foi a maior bênção de todas as bênçãos. Deus o tomou para si. Cristo Jesus cumpriu a redenção para que esta esperança anunciada por estes homens pudesse estar muito viva em nós. Viver pela esperança. A esperança da eternidade. A esperança de que um dia estaremos para sempre com o Senhor. Qual é a sua esperança? Esperamos muitas vezes que Deus nos abençoe, sim. Deus abençoe o meu trabalho. Esperamos que tantas vezes Deus abençoe a nossa saúde. Senhor, abençoa a nossa saúde. Que Deus tantas vezes abençoe as famílias. Senhor, abençoe nossas famílias. Que Deus abençoe tantas vezes a vida, a atividade, a obra da igreja. Aquilo que diz respeito ao nosso dia a dia. É a realidade. Nós não fomos ensinados a sair do mundo, mas saber viver para a glória de Deus neste mundo. Todavia, Deus nos estimula. Não viva como se isto tudo fosse o fim. Não é. Nosso fim é a eternidade. Há algo ainda maior. E é por isso que Paulo, falando aos Colossenses, ele diz assim, no capítulo 3: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, ou seja, a nova vida em Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Deus tem algo muito superior. A eternidade é uma qualidade de vida, de uma vida eterna, que Deus prometeu para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para alcançar é Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, olhe para esses homens que não desistiram. Não desista também. Persevere, lute. Vale a pena, pastor? Vale. Se você me disser que valeu a pena se esforçar na universidade e conseguir um bom emprego, você vai dizer o quê? Você vai dizer, vale a pena, né? Se eu perguntar, valeu a pena você se dedicar para ser um bom profissional, depois de tendo visto o resultado, você vai dizer o quê? Valeu a pena. Se você perguntar, valeu a pena todo o trabalho para reformar a casa e depois ter uma casa bem organizada, bonita, mais agradável, você vai dizer o quê? Valeu a pena. Se disser que valeu a pena cada esforço para se tornar um bom tocador, um bom músico, você vai dizer o quê? Valeu a pena. Ou seja, todas as pessoas que se esforçaram por coisas boas, se dedicaram, passaram por lutas e dificuldades, mas não desistiram, dirão depois de colher o fruto que valeu a pena. Não é verdade? Me pergunte, pastor, vale a pena perseverar pela eternidade? Deus é quem responderá, com certeza, vale a pena. Aqueles que já estão com o Senhor também poderiam dizer a você, vale muito a pena. E olhe que nenhum deles que já está com o Senhor, nenhum deles já desfruta da vida eterna no que diz respeito ao novo céu e nova terra, porque isso ainda acontecerá. Aqueles que estão com o Senhor já estão vivendo o descanso, o prazer de estar se alegrando no Senhor, mas ainda não viram o novo céu e a nova terra. Portanto, ainda há algo para nós. Ainda há a conclusão. Vale a pena. Porque se Deus fez coisas maravilhosas no passado, mostrando suas bênçãos para homens,
Imagine o que Ele fará para nós quando trouxer o desfecho da história, quando finalmente Jesus voltar para consumar a história da redenção. Então persevere, lute, insista, não desista. Ande com Deus, como Enoque andou. Enoque e Noé andaram com Deus. Observe que o andar com Deus de Enoque e de Noé é que fez com que eles se destacassem dentre a sua geração. Percebe que eles se destacaram por terem andado com Deus, ou seja, a presença de estarem na presença de Deus fez com que eles pudessem viver uma vida para a glória do Senhor, se alegrar no Senhor, ser bênção. É a presença de Deus que muda nossas vidas. É a presença de Deus que transforma nossas vidas. É a presença de Deus que faz com que nós vivamos para a glória de Deus. É Deus que nos transforma, não somos nós. Então viva, ande com Deus. Ande com Deus como Enoque andou. E você desfrutará dos benefícios de andar com Deus. Porque Deus é santo e santifica todo aquele que anda com Ele. Porque Deus é santo, santifica todo aquele que anda com Ele. Como disse Jesus, o altar santifica tudo aquilo que é posto nele. Então, ande com Deus. Busque uma vida de oração, de meditação na palavra. Ande com Deus. Busque uma vida em que sua relação com Deus seja constante. Já que para orar, você não precisa estar apenas dentro de uma igreja local. Para ler a Bíblia, você não precisa estar apenas no culto. Você poderá fazer isso em qualquer lugar que disponibilize de condições mínimas para isso. Anda com Deus. Como diz a Bíblia, Abraão foi chamado de amigo de Deus. Ele andou com Deus. Ande com Deus. Seja o teu amigo, com quem você dialoga, com quem você convive, se relaciona, porque assim Deus santificará você. E é andando com Deus que você verá que é possível, mesmo numa geração tão má, é possível viver de uma forma especial. É possível viver no mundo mal e viver para Deus. Então ande com o Senhor. No seu trabalho, verão que você anda com Deus. Verão as marcas de Deus em você. Na universidade, numa escola, numa vizinhança, qualquer lugar. Ande com Deus. E as marcas de Deus serão vistas em você. Jesus andou com Deus, não é verdade? E em certo momento a multidão olhou para Jesus e disse assim: tudo ele faz maravilhoso. Olha para tudo que ele faz. A multidão estava admirada com a vida de Cristo. E exclamou: como faz tudo maravilhoso. Ande com Deus. Porque é andando com Deus que Deus santificará você. É a presença de Deus que santifica nossas vidas. Então ande com Ele. E você terá inclusive viva no seu coração a esperança da eternidade. E conseguirá viver melhor as lutas desta vida. Porque a esperança do Senhor fortalecerá o seu coração. Então ande com Deus.